Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Continuamos na segunda parte, mas hoje vamos estudar o último capítulo desta parte, que é a intervenção do mundo espiritual no mundo corpóreo. Todas as relações mentais, espirituais, de conexão do pensamento, de relação de interesses com aqueles com os quais vamos nos conectar do mundo espiritual. Acompanhe comigo. Então, o capítulo 9 é o último capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Desse capítulo 9 foi amplamente desenvolvido nos capítulos do Livro dos Médiuns, os capítulos 20 e 21, da obsessão e da identidade dos espíritos. Então, esse capítulo trata da faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, os possessos, os convulsionários, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, pressentimentos, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Então, hoje vamos abordar o primeiro tópico, faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Pergunta 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos responderam: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, a vida de relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo se dá por interesses. De acordo com o interesse, de acordo com as escolhas, de acordo com as nossas condições naturais do uso da vontade, do que nos apropriamos, do que temos por valor, do que estabelecemos como hábito. Aí está a natureza das conexões que também nos acompanham. Questão 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, nós não podemos deixar de transparecer o que realmente somos na intimidade para o mundo espiritual. Nós não podemos enganar a nós mesmos, não podemos enganar aos espíritos e muito menos a Deus. Então, a superficialidade das aparências são temporárias. O que vale mesmo é quem realmente somos. Eles nos conhecem até mais do que nós mesmos, em alguns casos. Subpergunta A. Assim, mais fácil seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, isso acontece quando nós estamos a sós conosco mesmo, fisicamente. Ou lendo um livro, muitos também se estabelecem conexão conosco ao ler um livro. 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam,
e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, de acordo com o caráter daqueles com os quais nos rodeiam, conectados por relação da nossa intimidade com a deles, do passado ou do presente, eles vão ou estabelecer diversão com essas partidas que nos pregam, zombando-nos, irritando-nos, fazendo com que percamos o equilíbrio, enquanto que os sérios vão procurar nos ajudar a restabelecer esse equilíbrio. Então existe aí uma equivalência de forças, e no final, a responsabilidade é o nosso livre-arbítrio. Nós não podemos culpar os espíritos por influenciar-nos, porque o que determina as nossas ações é a responsabilidade final das nossas escolhas. E aí vem o tópico influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. É a pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Resposta dos espíritos. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinários são eles que vos dirigem. Então, eis aqui a resposta dos espíritos, que nos mostra essa constância, essa permanência de conexão que nós estabelecemos em função dos nossos interesses. Então, uma relação de comunhão constante. Nós não podemos nos eximir delas. Então, cabe-nos fazer a melhor escolha. A escolha com os bons, a escolha com os sérios, a escolha com aqueles com quem nós podemos contar para nos ajudar. Então, está bem claro aqui que a determinante da conexão se dá em função do que nós nos propomos a ser, do que nos esforçamos para realizar em transformação moral nos nossos objetivos. Então, quanto mais nós nos ocuparmos com o bem, quanto mais nós nos permitimos ao hábito da oração, quanto mais fizermos leituras valorosas que acrescentem condições psíquicas de fortalecimento moral, quanto mais nós confiarmos as nossas vidas nos bons espíritos, em Jesus, no Pai Celestial, melhores serão essas conexões. Então, nós vamos ver que todo um halo, toda uma estrutura de vida, de frequência mental, vai surgir um condicionamento de alimentação desses valores para a nossa vida íntima. Então, os espíritos podem chegar a nos dirigirem quando conhecem e quando estabelecem o domínio sobre os nossos pensamentos, porque é pelo pensamento que essa conexão se dá. Daí a grande importância de vigiarmos os nossos pensamentos. O que estamos nos permitindo a construir, a divagar, a vivenciar e a conceber as nossas convicções, os nossos valores. Eis aí o liame que estabelece esses vínculos. Pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Ou seja, existem pensamentos nossos e existem aqueles que são sugeridos, que não são nossos. E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combater. Então a mente é como se fosse um rádio de alta potência, que ao mesmo tempo que emite ondas, recebe as mesmas ondas do mesmo teor. E nós vivemos essa comunhão do que nós estabelecemos
do nosso concurso daquilo que recebemos. E que, às vezes, o que recebemos é o oposto daquilo que nós estamos elaborando, mas porque ainda faz parte das nossas tendências e concepções. Daí essa mistura. 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Essa é uma pergunta muito comum para todo aquele que se depara com essa relação de conexão com o mundo espiritual. Quais são os meus pensamentos e quais são aqueles que não me pertencem? E como distingui-los? Os espíritos respondem: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Olha o que os espíritos estão dizendo. Não vale a pena a gente querer distinguir exatamente quais são os nossos pensamentos dos que não são nossos. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, por que os espíritos estão dizendo isso? Por que não é tão importante fazer essa distinção? Porque o mais importante é saber as consequências das palavras, dos atos, dos hábitos gerados a partir da insistência de cultivarmos os pensamentos. Então, não é tão importante saber se o pensamento é nosso ou não. Mas isso vai acontecer e pode acontecer com o desenvolvimento da sensibilidade. No início, é melhor observar as consequências. Pelas consequências, nós vamos avaliar a natureza da origem. E aí vamos nos responsabilizar pelo mal que nos permitimos ou decidir pelo bem que nos trará recursos de crescimento, de equilíbrio, de harmonia e de paz interior. 462. É sempre dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Ou seja, a condição da intelectualidade elevada daqueles que são considerados gênios, desenvolveram muito a parte intelectual. Eles tiram as ideias de si mesmas ou recebem essas ideias de outras pessoas, do mundo espiritual? Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras, muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Então, ocorrem as duas coisas. A consequência natural da construção do desenvolvimento intelectual e o auxílio que os espíritos impulsionam através da inspiração. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem. Uma verdadeira evocação. Então, sem suspeitar, nós estabelecemos receptividade e conexões de inspiração, de soluções, às vezes, que nós não tínhamos o menor valor de horizonte ampliado para conceber aquela ideia. Ela chegou de acréscimo. E Allan Kardec vem dar sua contribuição. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos haveria proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Então veja a confiança de Allan Kardec nos desígnios de Deus. Veja que existe um momento para desenvolvermos valores que nos cabem apropriarmos em condições favoráveis. Então, ao invés de lutarmos para saber se o pensamento é nosso ou não, vamos observar a sua natureza, a sua origem e as suas consequências para desenvolvermos aptidões do uso da vontade e foco com os valores que desejamos. Então, com essas informações, nós já temos aí
um bom conteúdo para refletirmos, para olharmos com mais apreço perante nós mesmos, distinguirmos os nossos interesses, o que realmente buscamos em nossas vidas, para que essas conexões se estabeleçam como recursos favoráveis e não como prejuízo para as nossas organizações emocionais e espirituais. Vamos aprendendo com os Espíritos, vamos aprendendo com o Evangelho de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.